Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de CRM, a nossa quarta aula. Sou a professora Emília, formada em administração, com mestrado também na área de administração, porém com ênfase em marketing, né? Então hoje a gente tem aí uma nova, né, perspectiva de CRM, que é o Customer Experience, né? Então tá aí, né, na verdade uma continuidade de tudo aquilo que nós falamos, né, então durante as 3 aulas que se seguiram então até para a gente poder recordar, né, então o conteúdo de todas as nossas aulas. Então repassando aí, na primeira aula falamos sobre os principais fundamentos do CRM, né, então os princípios, a questão da estratégia, a diferença entre marketing de relacionamento e também o CRM, né? Então, só lembrando vocês a importância disso aí. No segundo momento, falamos aí, então, sobre as metodologias, né? A implantação de um projeto de CRM. E nesse aspecto, então, né? A principal importância foi tratar aí as principais etapas, né? E a atenção dada a cada etapa também e os aspectos tecnológicos que envolvem o processo de implantação do CRM. Na última aula falamos também de tecnologia, porém, né, então com uma outra perspectiva, falamos aí, né, então do próprio CRM como, né, então uma ferramenta que coleta dados, né, e esses dados eles são tratados para fazer então o gerenciamento do relacionamento, né? E nesse sentido então verificar como tratar esses dados, a coleta dessas informações, tudo isso, né? Então foi tratado na nossa última aula e ainda falamos sobre as principais tendências de CRM. E, na verdade, então a aula de hoje, tá? Puxa exatamente essas tendências que nós falamos na aula passada. Falamos sobre a convergência midiática. O que vem a ser a convergência midiática, né? Então, relembrando aí a convergência midiática, o que a gente vive hoje, né? Vários canais de comunicação que a gente tem à disposição para comunicar, para ouvir, né? Então, para ter aí o acesso às comunicações. E nesse sentido também a forma de consumo muda totalmente. Então as empresas hoje precisam, né, então estar aí conectadas a todos esses canais e é por isso então que surge então esse novo conceito, né, que nós tratamos aí de Customer Experience, né, que é então o consumo de experiência. E para falar então no consumo de experiência, o que eu preciso lembrar a vocês, né? Então, consumo de experiência. Quando eu falo experiência ou a jornada do cliente, né? Então, eu preciso... Então, toda empresa que pratica o CRM, principalmente nessa nova abordagem, ele precisa lembrar que o consumidor, ele entra em contato com o cliente, conhece a marca. Então, desde esse princípio até o final, até a fidelização, ou novo conceito que a gente vai utilizar hoje, apologia, né? Apologia é o consumidor ele gostar tanto da marca que ele vai fazer apologia, né? Então, e divulgar aos seus meios de contato. Então, é isso que a gente vai abordar hoje, né? Então, a importância aí, então, das experiências de consumo, né? Então, como tratar tudo isso aí. E aí, para falar de experiência também, né, um aspecto muito importante é que experiência não tem a ver mais com os produtos e serviços, né? Então, a gente tem que pensar na jornada como um todo, né? Então, vamos pensar aí, eu estou interessada em viajar, e aí eu entro em contato com algumas empresas, e aquele primeiro contato, como que foi? A partir daí que já conta, né? Então, se a sua experiência foi boa ou não. Não é o produto, não é o serviço, o objetivo daquela empresa em si, né? Mas a experiência como um todo. E aí, então, a gente tem que, então, tratar tudo isso intermediada com o auxílio da tecnologia. Então, vamos ali contextualizando a nossa aula de hoje. Hoje vamos falar, então, Customer Experience Management e então
três aspectos fundamentais, do CRM ao CXM, né? Então, quais são as principais mudanças? O conceito de Customer Experience e, por último, então, novo modelo de relacionamento. E já contextualizando, então, né, qual que é a situação geradora de aprendizagem? A Carolina é um Startup Hunter e ela faz recrutamento de negócios com alto potencial, com empresas, né, então, com alto potencial de lucro. Realiza a jornada do cliente, é isso que a gente vai tratar, em cada um dos negócios, e a partir do momento que ela identificou uma empresa de alto potencial, propõe a implementação do CRM com foco em CX, né? Então é isso que vamos falar aí, né? Então, dentro da situação geradora de aprendizagem. Então, boa aula para todos vocês. Novas concepções do CRM. Então, vamos lembrar aí, né, quando a gente trata do CRM, o CRM, ele vem de uma abordagem da década de 90, e a gente pode falar que desde a década de 90, tanto os meios tecnológicos também e ainda o comportamento de consumo, né, então foi mudando drasticamente, digamos assim, principalmente em função da tecnologia. E aí, claro, né, então o próprio conceito de CRM também, né, então vem também com uma abordagem diferenciada, e é por isso então que vamos tratar o Customer Experience. E nesse sentido, então, indo ali ao quadro, eu tenho aqui, né, que tratar alguns conceitos importantes. E o primeiro deles é o marketing onicanal, né? Então, esse marketing onicanal, né, então do próprio Kotler, né? Então ele diz o seguinte: busca integrar vários canais para criar uma experiência de consumo contínua e também unicanal. Ou seja, busca atender a jornada do cliente, mesmo que este passe por pontos de contatos digitais ou na loja física da marca, por exemplo, né? Então, já explicando o que é um marketing onicanal, né? E a gente tem aí também como, então, esse marketing onicanal, né? Omnichannel, né? Também conhecido aí como multicanais. Em função, né, de todas as mudanças tecnológicas que vêm acontecendo, e aí o consumidor hoje ele tem várias opções de comunicar com a empresa e também comprar os seus produtos, não só pela loja física, mas hoje nós como consumidores temos à disposição várias telas, né, como contato, e isso favorece então o que nós chamamos de marketing omnicanal. Tá? E nesse sentido, o marketing, então, ele propõe a seguinte situação. Se existem vários canais, elas precisam estar integradas, né? E também comunicar de forma uniforme. Imagina só a situação de um cliente, por exemplo. Ele vai lá dentro de um aplicativo, né, faz ali uma venda, mas, né, de repente, ele vai lá na loja física e pergunta como que tá a situação dele ou a compra que ele efetivou naquela marca. O mais comum hoje, né, nessa situação é a loja física dizer assim: olha, nós não temos a integração de comunicação entre a loja física e o site. São duas propostas diferentes. Dentro dessa proposta de onicanal, um único canal integrado, né, e uniforme, exatamente isso. Então, tanto a loja física ou os aplicativos, eu entro ali no site de reclamação, os vários pontos de contato têm a mesma, então, comunicação, informação, eu interagi por vários pontos e todos esses canais têm a mesma integração. E isso favorece sim, né, uma experiência diferenciada ao consumidor, e assim surge, né, então, o conceito de Customer Experience. Então, indo ali ao quadro, quais são os fundamentos, né, dessa CXM que nós chamamos de Customer Experience? Então,
Primeira questão muito importante, organização orientada ao cliente. Novamente, então, precisamos focar aqui, né? CRM para o CXM, tá? Tem muita coisa diferente. Primeira questão, o fundamento, o princípio é a mesma, né? Então, do marketing de relacionamento ou do próprio CRM que nós vimos, né? Então, os principais fundamentos. E nesse sentido, então, a estratégia da empresa, ela tem que ter o foco no cliente. E aí, indo ali ao quadro, então, nós temos aqui, então, organização orientada para o cliente, ela se dedica a colocar a jornada no cliente como ponto de partida para toda e qualquer decisão, independente do nível hierárquico de atuação. Então, eu tenho a jornada de cliente como um ponto de referência. O que é a jornada do cliente? É, então, o contato do início ao fim do cliente, toda a história, e isso faz, então, a empresa gerenciar o meu relacionamento para que, então, toda a experiência dele, né, então, seja satisfatória. Então, voltando novamente ao quadro, nós temos aqui definições estratégicas que balizam as diretrizes da governança da empresa, quer dizer, né? Então, nesse sentido, o CXM também precisa estar dentro das diretrizes estratégicas da governança da empresa. E por último, olha só, sem a clareza de assuntos como esse, a compra de ferramenta é prematura e pode acarretar prejuízos a empresas. Ou seja, de nada adianta, né, eu ir a minha empresa falar assim, olha, a minha empresa pratica CXM, Customer Experience, né? Sendo que, e aí? E a estratégia? Existe foco na empresa? Então, novamente a questão, né? Não adianta focar apenas na tecnologia, na sua forma operacional, se a minha empresa ela não tiver, então, esse foco estratégico com foco ao cliente. E nesse sentido, vamos pensar como que surgiu, então, né, esse conceito de Customer Experience. Então, indo ali ao quadro, nós temos aqui, olha só, o escopo do CRM foi sendo ampliado à medida que as dinâmicas do Omnichannel foram tomando conta do cenário de contato com o consumidor. Dessa forma, passa-se do processo de conquista e fidelização de clientes para, então, considerar diferentes combinações tecnológicas, processos, estratégias para acomodar da melhor maneira possível a experiência do usuário. Então, aqui dois pontos importantes da mudança do CRM para o CXM, né? O que aconteceu? Então, novamente, amparada pela tecnologia, são os pontos em comum, né? O foco no cliente, porém até o CRM, ele focava na questão da fidelização através da customização. E aqui no CXM, né? Então, através dessas integrações de vários canais, então, o objetivo é oferecer uma melhor experiência ao cliente. E nesse sentido, como realizar, né? Então, essa é a pergunta que todos devem estar pensando. Então, vamos ali ao quadro, e aí, então, olha só, a importância do jornada do cliente. Então, a preocupação em melhor atender o cliente, em contrapartida, é identificar deficiências nos sistemas internos para fomentar as vendas e o relacionamento. São dois pontos que tracionaram a evolução do CRM. Então, nesse sentido, né, novamente, a importância de focar nos processos de atendimento e sempre acompanhar os pontos de contato, o que é feito em cada um desses contatos, né? E estar ali realizando a melhoria contínua para ter aí, né? Então, para que o cliente, vamos imaginar a jornada do cliente, do início
ao fim é que ele, a todo momento, ele entra em contato com a empresa, ele tenha ali, a todo momento, então, essa melhor experiência. Essa é a proposta, então, do CXM. E nesse sentido, como que eu posso, então, avaliar, né, se o cliente ele está sendo, né, então, se ele está tendo, então, a melhor experiência? E nesse sentido surge, então, um conceito novo, que é a palavra suricato. Então, indo ali ao quadro, o que é um suricato? O uso de suricatos para auditar a qualidade entregue, de fato, ao consumidor, né? Então, durante a jornada desse consumidor. Então, o suricato nada mais é, né, do que uma evolução daquilo que as lojas físicas utilizavam, que é, né, então, o consumidor oculto, né? Muitas vezes ali dentro do varejo existia ali o consumidor, né, oculto, uma pessoa, uma empresa contratava essa pessoa para fazer toda a avaliação, né, então, do processo de compra dentro de uma loja, e ele ali auditava ali a qualidade do atendimento naquela loja. O suricato é isso, então, uma pessoa ali que serve ali para auditar toda a experiência de consumo. Customer Experience Management, CXM. Então, vamos falar um pouco mais a respeito, né, então, de como surgiu, então, e através de qual conceito, então, surge os aspectos do CXM. Então, indo ali ao quadro, eu tenho aqui, então, a evolução do CRM. Olha só como que surgiu. As deficiências dos sistemas internos para fomentar as vendas e os relacionamentos são dois pontos que tracionaram a evolução do CRM, né? Então, quer dizer, o que acontece? Novamente, né? A evolução da tecnologia, de como era antes o CRM, pensando ali que era apenas um simples programa, né? E nesse sentido, em função desse avanço da tecnologia, hoje nós temos diversos canais que servem aí como pontos de contatos para a realização do CRM. Então, consumidor e empresa, né? Então, eles conseguem interagir de diversas formas, e isso, então, trouxe, né? Então, essa nova modalidade de CRM. Indo ali novamente ao quadro, então, olha só. Então, atendimento e acompanhamento dos níveis de satisfação do cliente passaram a reclamar ferramentas mais refinadas. E ainda a deficiência de integração dos sistemas internos de controle, como estoque, custos e rentabilidade. Então, a partir do momento, né, então, que as empresas começaram a utilizar o próprio programa do CRM, e isso vem desde a década de 90, então houve aí toda uma mudança, tanto tecnológica, hoje os consumidores, em função até das tecnologias, né, nós como consumidores, nós temos uma forma de consumo bem diferenciada, né, de 10 anos ou 20 anos atrás, e isso trouxe, então, essa nova modalidade que nós conhecemos como CXM. E nesse sentido, então, né, como fazer a implantação desse programa? Então, indo ali ao quadro, olha só, né, primeiro, então, as principais etapas de implementação, tá? Com foco em CX. Primeira etapa, planejamento do projeto, diagnóstico e estabelecimento da visão única sobre o relacionamento com o cliente e ainda o CX. Aqui nessa primeira etapa, o gestor ou o dono da empresa, ele precisa pensar, ele é bem semelhante com a implantação do CRM. Ele precisa, então, né, dentro do modelo de gestão que ele está, pensar, olha, como que eu vou, qual é o modelo de relacionamento que eu desejo para o meu cliente? E nisso agora, se eu for pensar no aspecto do CX, amparada em
tecnologias em vários canais e favorecendo a experiência de consumo, né? Então é isso que o gestor ele precisa então definir qual o modelo ideal de relacionamento. Seguinte a isso, então, indo ali ao quadro, a etapa seguinte, criação das diretrizes norteadoras e descrição dos requisitos funcionais. Definir o modelo de relacionamento, então precisa identificar, né, e descrever quais são os requisitos funcionais ou técnicos para a implantação desse CX. Seguinte a isso, criação de novas regras de negócios, otimização dos processos de relacionamento. Vamos pensar novamente, então, a importância da jornada do cliente e, nesse sentido, então, fazer um desenho, né, então, de como procederá, então, o relacionamento, esse novo relacionamento com o cliente e fazer aí as adequações e principalmente a questão da otimização deste atendimento. Até porque, durante essa evolução do CRM, o que foi verificado? Né? Então, que muitas vezes alguns processos ou mesmo a implantação da tecnologia, muitas coisas eram inúteis, né? Então, favorecia sim a coleta de dados, a customização, a fidelização, mas aqui então precisa a questão da otimização e a melhoria dos processos. E nesse seguinte a isso, temos aqui, vamos ali ao quadro. Então, apoio na aquisição de tecnologias e definição dos recursos. Aqui sim, a implantação, a escolha da tecnologia e, por último, o controle da implementação, né? Então, com a capacitação do cliente. Então, novamente, né? Dentro do CX, qual é a importância? Então, pensar aí na experiência do cliente, né? Então, em toda a jornada, né? Então, de consumo daquele cliente naquela empresa. E nesse sentido, então, né? Um aspecto muito importante, eu preciso identificar a todo momento, né? Para que serve a jornada do cliente? De não só identificar como que o meu consumidor, ele faz, né, ou se comporta durante o consumo, mas também identificar os possíveis erros, né, os possíveis melhoramentos, e é isso que consiste, né, então, em oferecer a melhor experiência ao cliente. E para isso, então, né, existe um método, o método DDI. Então, indo ali ao quadro, o que consiste o método de DDI, tá? Então, o autor Roberto Madruga, ele coloca o seguinte: são diferentes concepções do que é sucesso quando se trata a questão da jornada do cliente, né? Então, existem várias empresas e cada um, com certeza, vai ter uma concepção do que é melhor para o seu cliente. E é por isso, então, a todo momento, ele pode, então, fazer ou desenvolver o método DDI, que é discutir, descartar e, por último, integrar. O que consiste o discutir? Discutir então, eu pego a jornada do cliente, do início ao fim. Então, eu começo a avaliar, descrever todo o processo, identificar. Será que isso é útil? Né? Será que isso está agregando valor ao meu cliente? E isso avalio processos, a questão da tecnologia, né? A forma de atendimento, tá? E isso, então, a melhoria contínua. Então, o primeiro processo, indo ali ao quadro, eu tenho como discutir e avaliar, então, esse processo da jornada do cliente e identificar os possíveis erros ou os possíveis acertos para melhorar a experiência do consumo. E é por isso que na segunda etapa consiste o descarte. O descarte identifiquei algum processo que não agrega valor, então o método de descartar. E por último, então, o
processo de integrar. Precisa avaliar toda a jornada do cliente. E será que aquele descarte que eu fiz neste ponto aqui, né, ele está coerente com todo o processo e a jornada do cliente? E é isso que eu preciso verificar e avaliar, então, dentro dessa metodologia de DDI. Customer Experience. Dentro do conceito de CX, então precisamos pensar aí na experiência do cliente. Você como consumidor, como que está a sua experiência de consumo? E muitas vezes são poucas as empresas, que você vai lá, faz ali, de repente você quer consumir, olha só a situação. E de repente no próprio atendimento, no primeiro atendimento ali que você vai consultar valores, preços, como que é feita a forma de serviço, você já tem a má experiência, que isso é muito comum em muitas empresas, mas, então, algumas empresas priorizam o atendimento do início ao fim e pegam a jornada do cliente justamente para que não haja, então, em nenhum momento o cliente passe por essa situação. E nesse sentido, indo ali ao quadro, eu tenho aqui então as marcas passaram a vender não apenas produtos e serviços, mas experiências e emoções. Então, você avaliar a jornada do cliente consiste em você oferecer a melhor experiência. O que é a melhor experiência de consumo para você naquela marca ou naquela empresa? E muitas vezes são aspectos simples, Uma entrega correta, uma entrega rápida. Isso já me faz, como cliente, satisfeita, Falar assim, olha, aquilo ali me traz valor, Então, são várias as situações e a empresa ela precisa então diagnosticar a todo momento, dentro de toda a experiência de consumo, o que está acontecendo de errado, consertar e melhorar. Então, indo ali ao quadro, nós temos aqui. A experiência do cliente passa por transformações à medida que novas tecnologias são empregadas para suportar experiências positivas com a marca e índices de satisfação cada vez maiores. E aí nós temos aí mais uma situação. Hoje os consumidores, eles interagem com as tecnologias. Isso muda tudo, Até porque hoje, então, a minha forma de consumo com certeza é diferenciada de 10 anos, 20 anos atrás. Eu tenho muito mais informação, eu sou muito mais exigente, Quer dizer, opa, me interessei por alguma empresa, vou lá no meu celular ou em algum outro aplicativo, tenho condições de ver fotos, tenho condições de ver avaliações de clientes, de outros clientes, e tudo isso me favorece uma outra forma de experiência de consumo. E é dentro desse conceito, então, que surge, então, Customer Experience. Então, indo ali ao quadro, o foco é integrar diferentes canais e prover atendimento personalizado com base na captura de tratamento automatizado de dados em tempo real. Eu como consumidor, então, todo momento que eu quero consumir, então hoje a gente vê que a própria jornada do cliente ou o comportamento de consumo, ele é bem diferenciado também. Quer dizer, o que eu faço hoje para consumir? Faço uma busca, procuro no Google, vejo os canais, as redes sociais, não é verdade? Então, tudo isso, fala, olha, hoje o consumidor, ele age de forma diferente, A forma como ele escolhe também a sua marca preferida, ela é bem diferenciada e é isso que as empresas precisam pensar. Então, voltando ali, o consumidor ainda não admite experiências negativas ou ainda desconexas, seja no serviço de campo ou através de interações na internet, através de chatbot, e-mail, redes sociais e outros canais. Então,
novamente, a questão do omnichannel, né? Existem vários canais onde o consumidor ele entra em contato, se comunica ou verifica aquele produto e serviço, e a todo momento, né, um ponto bem interessante para as empresas é que ele utiliza as tecnologias para ele fazer essa comunicação, né? Ao mesmo tempo que pode ser aí um ponto de oportunidade, onde eu consigo identificar o que o consumidor ele faz, quais os caminhos ele segue, então também, né, então a empresa ela precisa gerenciar todas essas atividades. E aí então alguns conceitos importantes. Indo ali ao quadro, olha só. Então, primeiro conceito, Customer Experience. Preocupa-se com a jornada do cliente, independente do canal de interação. É a própria gestão de todos os pontos de contato da marca com o cliente. É isso então que as empresas precisam fazer. Um outro conceito novo, User Experience. Dedica-se a priorizar a experiência do usuário sobre perspectiva da usabilidade do produto, tá? Vou riscar aqui, da interface dos aplicativos, sites e outras telas que o consumidor tenha contato, bem como design, arquitetura de informações que supere as mesas. Se nós consumidores hoje, né, então um dos principais contatos que nós temos, hoje nós somos consumidores híbridos, é a tecnologia também ela serve como referência e tudo isso, né? Então, o gestor ele precisa pensar na usabilidade. Eu ali vou lá conectar, nossa, né? Não está conectando, as informações são desconexas, bem complicadinho, aperto um link, vai para um lugar diferente, não consigo voltar. Não é verdade? Você como consumidor em vários momentos se depara a essas situações e é isso então que a questão User Experience, ele tem a preocupação em gerir, né, então a usabilidade, né, então do consumidor referente a essas tecnologias. E ainda outros conceitos importantes dentro do CX, o mapeamento da jornada do cliente, que é o diagnóstico e otimização da jornada do consumidor, buscando e identificando todas as etapas que entregam ou não valor para o cliente. E por último, o EX, porém, Employer Experience. Então, busca pregar autonomia e o engajamento na cultura de Customer Oriented, né? Quer dizer, novamente, né, a cultura organizacional, os princípios, os fundamentos do CRM, marketing interno, aonde os meus funcionários, né, então as pessoas que estão ali em linha direta com o consumidor precisa ter autonomia, né, e conhecer bem os princípios de relacionamento. E vamos para a resolução da situação problema, uma proposta de programa de Customer Relationship com foco em CX para uma startup. Né? Então, temos ali uma situação aonde, né, então, a proposta é justamente criar um CRM com foco em experiência. Então, indo ali ao quadro, temos aqui o desafio. Propõe a implementação do CRM com foco em CX para uma empresa com alto potencial, né? Então, algumas perguntas que são essenciais. Como identificar os gargalos da divergência da visão sobre o CX? Como gerar uma cultura organizacional engajada frente ao CX? Então, para identificar o gargalo, né? O que é o gargalo? Vamos imaginar a jornada do cliente, então, avaliar todo o processo, né? Então, aonde existe o atendimento ao cliente do início ao fim, né? E por isso, então, discutir, descartar e integrar. A partir do momento que eu vou discutir, eu consigo identificar alguns pontos dentro do meu processo de atendimento aonde não está gerando valor.
partir daqui, posso fazer o descarte, porém preciso ver se esse descarte, dentro do todo o processo de atendimento, ele está coerente e fazer aí as suas adequações. E aí, então, ainda realizar a jornada do cliente para averiguar quais são os pontos que merecem atenção, tanto para os pontos positivos como para os aspectos negativos. Além do descarte, eu posso ainda, dentro dessa avaliação, identificar os pontos de oportunidade para melhorar, e isso pode gerar aí a melhor experiência do cliente. Mediante as descobertas apontadas, são elencadas e estudadas diferentes soluções disponíveis no mercado frente às requisições do projeto, e é isso que acontece então. E por último ainda, então, incentivar aí, então, os meus funcionários, gerar autonomia e engajamento para desenvolver a melhor experiência para o cliente, que é um princípio dentro do próprio CRM, Eu preciso ali dar autonomia e principalmente orientar, então, fazer um treinamento adequado aos meus funcionários para que eles consigam, então, fornecer não só a fidelização, que é o que o CRM propõe, mas ainda a melhor experiência. E vamos, então, o nosso momento de interação. Sempre colocando uma pergunta, então, de interação. A pergunta hoje é: nos dias atuais, como você é como consumidor? É crítico? Passa feedback? Interage? Valoriza as experiências de consumo? Então, tratando aí, então, desse novo modelo de CRM, eu gostaria de saber por parte de vocês como que você é como consumidor híbrido, tá? Então, vamos ali, então, e alguns momentos a gente retorna. Olá, pessoal, retornando então o nosso momento de interação, Então, tratando aí os aspectos do CX, a questão da experiência do cliente
Então, através da tecnologia hoje, né, então a empresa ela é capaz, né, então de identificar aí os possíveis pontos aonde podem ser melhoradas, né, e isso vem, né, então esse processo, na verdade, ela pode ser contribuída principalmente hoje, né, então com a contribuição do consumidor. A partir do momento que ele interage, né, então ele coloca ali, ele reclama muitas vezes, então esse é o caminho aonde as empresas conseguem captar ali, né, então quais são os problemas e poder melhorar todo o processo. Tá? Então, hoje vivemos, né, então, essa questão que a gente coloca como consumidor híbrido, e quando coloca consumidor híbrido, o consumidor ele participa, interage através das tecnologias e fornece informações importantes à empresa. Tá? A evolução do funil de vendas. Quando eu trato, né, então o próprio CRM, então preciso pensar na jornada do cliente, e hoje a representação dessa jornada do cliente também vem em forma de funil de vendas. O que é o funil de vendas? O funil de vendas, né, então muito utilizado aí dentro do marketing digital, ele nada mais é do que a identificação de 3 etapas importantes do cliente, e aí então a empresa ela vai lá e verifica o que ela precisa fazer em cada etapa. Então, se a gente for verificar no funil, o que acontece? No topo, na base ali, na parte mais alta, é onde o consumidor, então, primeira parte, ele vai identificar alguma necessidade. E é nesse ponto, então, né, então que as empresas elas precisam aí realizar algumas estratégias, algumas atividades, né, então, para atrair esse consumidor. A segunda etapa é o processo de reconhecimento, ou a parte aonde, né, o consumidor ele consegue identificar a sua empresa. E nesse sentido, ele conhece, avalia a sua empresa e, novamente, o que a empresa ela pode fazer? Comunicar, passar, né, credibilidade, e tudo isso ela é importante. Então cada empresa ela vai então criar atividades essenciais para então justamente chegar ao ponto final do funil, que é justamente a finalidade, né, que é vendas. Então, indo ali ao quadro, eu tenho o funil de vendas, mas, né, então eu preciso pensar nesse funil de vendas dentro da modalidade de CRM ou ainda de Customer Experience. Então, olha só, o funil, né, como eu falei para vocês. Por que ele é, né, então em forma de funil? Vamos pensar aqui que durante esse processo ocorre onde vários clientes ou possíveis consumidores, eles vão conhecer a sua empresa. E nesse sentido, a empresa ela pode criar atitudes de engajamento, aonde então faz com que o consumidor ele comece a descobrir a sua marca ou a sua empresa. E fornece toda aí, né, então uma comunicação para sensibilizar a relação com o problema que é a necessidade de consumo daquele consumidor. A segunda etapa é aquilo que eu te falei, né? O consumidor entrou em contato com a empresa e aí então ele vai averiguar quais são os produtos, os serviços, né? Então ele vai verificar todas as possibilidades se essa alternativa, que é a sua empresa, ela pode ser a opção de consumo. E nesse sentido, o consumidor, ele vai pesquisar, buscar, comparar soluções e fazer a avaliação conforme os concorrentes ou pela experiência de consumo, se é ou não a empresa que ela deseja. Por final, então, ela decide aí a justificativa e aí o processo de compra.
Então, por que ela é em forma de funil? Verifica-se que nesse momento existem vários consumidores, nesse processo já não há tantos consumidores, mas vai afunilando, né? Por isso, então, o funil, e chega no processo de compra, são poucos os clientes que optam, então, em escolher a sua marca. Tá? Mas, né, novamente, o funil de vendas, né, não é um conceito só do CRM, mas principalmente com foco em vendas. E aí, então, a gente precisa recordar dos princípios do marketing de relacionamento. O foco é venda? Não. Então, nesse sentido, eu não posso só utilizar o funil de vendas, mas, né, então, existe um outro formato aonde eu preciso ir além da venda. A jornada do cliente, nesse sentido, ele vai acompanhar esses 3 processos, mas deve seguir, e aí, indo ali ao quadro, eu tenho a continuação desse funil que vira uma ampulheta, né? Então, vamos imaginar aqui que é o processo de venda. Seguinte à venda, ainda existem aí várias atividades e verificar como que é o comportamento desse consumidor. E é nesse sentido, então, faço a adoção, uso e aculturamento. Preciso manter o relacionamento, manter a comunicação, verificar se aquela compra que ele fez foi satisfatória, mantém um relacionamento, né? Aí, novamente, os princípios do CRM. Faça a comunicação para interagir e descobrir aí possíveis aí outras necessidades daquele cliente. Seguinte a isso, novamente, dentro da jornada, tenho a retenção a partir do momento que eu faço o pós-atendimento. E aí, então, a empresa ela tem possibilidade de fazer essa expansão, que é justamente, né, então, as outras vendas, através de vendas cruzadas ou fornecimento de vários outros produtos ou serviços que a empresa oferece de acordo, então, né, com as necessidades específicas desse cliente. E dentro desse funil, então, hoje a gente precisa também focar, né, nessa última fase da ampulheta. Qual que é? Então, indo ali ao quadro, a partir do momento